ele tem um padrão de beleza aqui para ensinar como ser bem-sucedido. Como ter um relacionamento bem-sucedido. Tem gente se quebrando, ficando com um, ficando com o outro. Ou nem fica, porque vê que isso é errado. Porque a Bíblia não fala para você ficar, ela fala para você permanecer, por isso que é pecado. Fica, ou dá o coração, e aí se quebra. Cara, vai olhar o que a Bíblia fala sobre relacionamento e você vai ter um casamento abençoado, em nome de Jesus, uma família abençoada, um namoro abençoado, uma casa abençoada. Só que sabe o que a gente faz? A gente inverte as prioridades. Em vez de olhar o espelho de Deus, a gente fica olhando só o sucesso dos outros e invejando os outros. Você abre o Instagram daquela pessoa que parece que está sempre viajando, né? Aí você olha e fala, nossa. Você nem fala, mas você pensa, caraca. Quando você sai do celular, você vai ver tua mãe gritando, filho, vem lavar a louça. Aí você fala, nossa, cara. Para de ficar invejando os outros e vai ler a Bíblia, rapaz. Vai ler a Bíblia, menino. Quando você coloca o espelho de Deus na tua frente e começa a praticar o que Ele te fala para praticar, você é uma pessoa abençoada por Deus. E olha que legal, vê lá o versículo 25. Ele começa falando, o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Cara, é estranho, né? A Bíblia fala assim, o Evangelho é a lei que dá liberdade para as pessoas. Só que, como assim? Como eu vou ser livre se eu tenho que seguir leis? Deixa eu te ensinar uma coisa. Liberdade não tem a ver com não seguir leis. Isso é anarquia. Se você vive uma vida sem lei, você é um anárquico. Para quem não sabe o que é anarquia, é uma pessoa que não obedece nada, faz tudo o que quer, mas vai ver o fim dessa pessoa. Não dá certo. Liberdade, biblicamente, é quando você obedece à lei de Deus e você vai viver a verdadeira liberdade. A liberdade tem a ver com obediência, sim. Mas como assim, Tarek? Tem gente que às vezes olha o espelho de Deus e não obedece porque se sente preso, tipo assim, ai cara, parece que crente não pode fazer nada. Ah, não pode fazer sexo antes do casamento, não pode ir para balada, não pode ficar, não pode. Aí você fica, não quero, porque eu vou seguir isso se eu não posso nada? Só posso orar e ler a Bíblia, é isso? Só que, na verdade, não é assim. Quando a Bíblia diz que alguma coisa é pecado, que você não pode fazer, na verdade, poder você pode. A Bíblia fala que você não deve. É diferente. Você é livre para escolher. Quando a Bíblia diz que algo é pecado, é porque aquele algo vai te fazer mal. E aí a Bíblia fala, olha, não fala mal dos outros, que vai dar ruim. Ame o seu próximo. Ame o seu pai e sua mãe, honra a vida deles. Seja disciplinado, estude. Por quê? Ele está falando, olha, se você seguir essa lei, você vai se tornar uma pessoa livre. Mas quando você não segue essa lei, você se torna escravo do pecado. Tem gente que está no Instagram fazendo festa, e você olha o Instagram dela e fala, nossa, essa pessoa é livre. Sabe como você faz para ver se uma pessoa é livre ou não? Chega com uma bebida diante dessa pessoa. Se ela consegue dizer não para aquilo, ela é livre. Chega com pornografia diante daquela pessoa. Se ela consegue dizer não, ela é livre. Chega com qualquer coisa que vicia diante daquela pessoa, e não só droga, qualquer coisa que vicia diante daquela pessoa. Se ela consegue dizer não, ela é livre. Se ela consegue escolher o que ela vai fazer e como ela vai construir a vida dela, ela é livre. Está entendendo? Então, a lei de Deus, sim, dá liberdade para você. Mas você só vai viver e entender isso quando você começar a praticar a Bíblia. E aí Deus vai abençoar tudo que você fizer, cara. Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar todas as áreas da sua vida.
Deus vai te abençoar, além de abençoar nos estudos, nos relacionamentos, na área financeira, porque tem bênção de Deus para a área financeira. Não é que todo crente vai ficar rico, mas Deus abençoa, Deus cuida, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Só que, mais que isso, a maior bênção é a própria presença de Deus. Essa é a maior bênção na nossa vida. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que vive na presença de Deus. E cara, quem aqui já sentiu a presença de Deus sabe o que eu estou falando. Você se sente livre, obedecendo às leis. Você se sente livre. Você consegue dizer não para o pecado e sim para as coisas de Deus, e Deus te abençoa. Só que para isso você precisa se olhar no espelho, ver como você é. E aí Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida. Ele tem um propósito maravilhoso. Ele põe sonhos no seu coração de projetos que ele quer. E tem um cara que eu gosto muito, que para mim esse cara foi abençoado, e eu vou encerrar falando dele. Na verdade eu vou falar dele mais um negocinho. O nome dele é George Miller. Quem conhece a história do George Miller? Ninguém. Eu vou ter que ler uma partezinha, eu peço que você preste atenção, já está terminando. George Miller foi um avivalista, que nasceu na Alemanha em 1800 e não sei quanto lá, não lembro. E depois foi morar na Inglaterra, e ele era um homem de Deus, ele era pastor. E ele chegou na Inglaterra, e Deus colocou no coração dele que ele tinha que cuidar dos órfãos da Inglaterra. Tinha muitos órfãos, e aquilo incomodou o coração dele. E Deus fala para ele abrir um orfanato. Só que conforme Deus foi falando com ele era pastor de uma igreja, ele decidiu não receber o salário de pastor. Porque ele falou, quem me sustenta é Deus. E ele decidiu não pedir dinheiro para as pessoas, ele só contava as necessidades dele para Deus. Olha que cara doido. Na verdade, doido é quem não crê na Bíblia igual ele. Ele leu na Bíblia, Deus vai me sustentar, então, ok, Deus vai me sustentar. E aí a Bíblia diz que ele abre um orfanato, começa a cuidar daquelas crianças e Deus começa a sustentar aquelas crianças. E tem uma história que eu gosto muito, que o pastor Michel contou na minha adolescência, eu nunca mais esqueci. Que um dia George Miller estava com os órfãos, e eles iam comer e não tinha comida, mas mesmo assim ele falou, vamos orar agradecendo a comida. E aí ele senta com as crianças em volta da mesa vazia e agradece, Senhor, obrigado por essa comida que nada tem nos faltado. Tararara. Pois que ele agradece, batem na porta, é o cara do carrinho do leite. Do carro do leite, ele falou, olha, deu um problema aqui no meu carro, o leite vai azedar, eu posso deixar meu leite aqui com vocês? Ele falou, opa, manda aí. Passou um tempo, bateram na porta, ele abriu, era o padeiro. Olha, tem uns pães aqui que estão queimados, eu acho que os clientes não vão comprar e vai sobrar muito, você quer esses pães? Ah, é coincidência. Deus é o Deus das coincidências. A Bíblia fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E deixa eu te contar o fim da história desse cara. Durante 60 anos de ministério, esse cara alimentou 2.000 órfãos, sem chegar para as pessoas pedindo ajuda. Ele, no fim, no decorrer do ministério, foram construídos 5 prédios de orfanato, com 1.700 janelas e lugar para acomodar mais de 2.000 pessoas. E tem um trecho que ele fala assim, ele estava contando das dificuldades dele, ele fala assim, muitas repetidas vezes tenho me encontrado em posição muito difícil. Não só com 2.000 pessoas comendo diariamente às mesas, mas também com a obrigação de atender a todas as demais despesas, estando com a nossa caixa com fundos esgotados. Havia 189 missionários para sustentar, cerca de 100 colégios com mais ou menos 9.000 alunos.
Deus deu uma visão para ele, sustentou ele, começou a abençoar tudo o que ele fazia. E olha isso, ele começou abrindo um orfanato com as crianças ali. E foi passando, ele começou a alimentar 2.000, 9.000 alunos, 189 missionários espalhando a palavra de Deus. Ele era o abençoado. Tudo que ele fazia, Deus colocava a mão e supria e abençoava, porque ele cria na palavra de Deus e ele obedecia a palavra de Deus. E uma coisa que Deus me pediu foi que esses dias eu estava orando assim, falando: Deus, meu devocional está muito chato, tipo, quando eu vou te buscar não está sendo legal. Me mostra um jeito de fazer um tempo com o Senhor mais legal, para eu te conhecer mais. E aí, eu orei isso, não contei para ninguém. Eu estava orando isso por um tempo, mas teve um dia que eu orei mais firme assim, foi um dos dias. 40 minutos depois chegou a Duda, com esse caderninho, e falou assim: Tarek, eu estava lá num congresso, lá em Florianópolis, e eu estava pensando no seu presente de aniversário, e Deus me disse para eu te dar um caderno, para você escrever todas as histórias que você vai ter com Deus. Aí eu entendi, opa, Deus está falando, Deus está respondendo minha oração, para eu ter um tempo com Ele melhor. Eu vou começar a escrever. E cara, sempre que eu pego esse caderno e vou escrever, eu lembro de alguma história que Deus me abençoou. Sabe por quê? Não é porque eu sou especial. Esse caderno está cheio de história aqui. Tem uma delas que chama o Deus das coincidências. Porque quando a gente ouve, se olha no espelho e pratica a palavra de Deus, Deus começa a abençoar tudo que você faz.